Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje bora conversar sobre o penúltimo episódio da segunda temporada de The Chosen. O episódio começa com o Atticus indo falar com o Quintus. Sim, ele voltou e eu adoro a atuação desse cara. E aí eles conversam sobre Jesus e o Quintus manda buscarem Jesus para ser interrogado. Os pescadores, Pedro, Tiago, João e André, apostam entre eles quem vai ficar com a tarefa de pescar efetivamente e quem vai poder voltar para ouvir as instruções de Jesus sobre o sermão. E mais uma vez eu acho muito divertido de ver o relacionamento entre eles, as piadas, a humanidade da coisa, sabe? Incluindo Jesus, que percebe toda a situação, mas leva tudo aquilo numa boa. Vocês ganharam uma disputa, hã? Como está o André? Ele vai superar. Jesus explica nessa cena que as pessoas vão vir para ouvi-lo, principalmente por causa das curas e dos milagres, mas o que ele tinha para oferecer para elas era muito maior do que isso. Ele ia oferecer para elas a verdade, se referindo àquilo que nós conhecemos hoje como o Sermão do Monte. Pedro e André perdem a aposta e ficam lá no Mar da Galileia pescando, e o André demonstra estar muito inquieto e preocupado com eles serem perseguidos, principalmente depois daquilo que Jesus fez no último sábado. E ainda está muito abalado assim com a prisão perpétua de João Batista. E acreditem ou não, é Simão Pedro que é a voz da razão aqui. Mas não demora muito e um pelotão romano liderado por Caius, pois ele também voltou, é que chega para levar Jesus para um interrogatório com o Quintus. A forma de Jesus agir diante dessa situação é muito incrível. Ele não confronta Roma, ele não briga, ele pede para os seus discípulos largarem as armas e ele vai pacificamente. Posso me despedir da minha irmã? Mater mea. Sim. Ele só antes se despede da sua mãe e segue com eles para surpresa de todos. Ainda delega os discípulos a continuarem com os preparativos do sermão porque ele voltaria mais tarde. Mas os discípulos ficam muito preocupados e começam a discutir uns com os outros e acusar uns aos outros. E no fim, o André e o Felipe seguem para a cidade mais próxima para procurar por Jesus. Lá eles ficam sabendo que a mulher etíope e o seu amigo, que era paralítico e foi curado lá na primeira temporada, continuavam falando a respeito de Jesus e chamando muita atenção. O Shmuel também está na cidade e ele acaba encontrando com os fariseus daquela outra cidadezinha em que Jesus curou, lá na sinagoga, o homem da mão atrofiada, e eles todos juntos começam a planejar como que eles vão pegar Jesus. Só que o Yusef, que é um outro fariseu que você já conhece lá da primeira temporada, percebe que o Shmuel está agindo contra os ensinamentos do Nicodemos e alerta o André para que ele leve dali a mulher etíope a fim de que o Shmuel não os encontre. Por que está ajudando? É coisa minha. Mas para que você faça o que eu peço. Eu acredito que o meu rabino, Nicodemos, viu algo notável em seu mestre. Shmuel está ameaçado pelo que não consegue compreender. Pior, ele é ambicioso. Shmuel não honra os ensinamentos de Nicodemos. Como eles concluem que Jesus também não estava ali preso, eles acabam voltando de fato. Já Jesus é recebido por Quintus na cena mais engraçada de toda essa temporada. Eu ri muito porque eles são muito bons atores. O Quintus se diverte muito com a presença de Jesus. Ele gosta de algumas coisas que Jesus faz e representa, mas ele também não gosta, às vezes, de coisas que acontecem por causa de Jesus, e aí ele acaba exortando para que Jesus não chame muita atenção. Mas Jesus, embora muito educado, não promete que vai fazer nada disso. A conversa acaba em bons termos e o Quintus libera Jesus por não considerá-lo uma ameaça. Eu não posso prometer nenhuma dessas coisas. Não prometo que não irá parar de respirar. Parece que deixamos claro o que podemos e o que não podemos prometer. Você, sinceramente... Ai, Jesus de Nazaré, eu gosto de você. Estamos do mesmo lado, só não me faça te matar. Não vou forçar você a nada. Já à tarde da noite, Jesus é recebido de volta no acampamento pelos discípulos, que estavam muito preocupados e não fizeram nada do que Jesus mandou. Jesus dá uma bronca neles, eles pedem desculpa e o João pede que Jesus os ensine a orar, uma oração diferente, além daquelas que eles já costumavam fazer. E é nessa situação que Jesus os ensina a famosa oração do Pai Nosso. E depois disso, todos eles vão descansar. Quando oramos,
Temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então podem dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Mas no meio da noite ele acorda Mateus para que ele o ajude a escrever o sermão que ele estava bolando há semanas. A hora chegou. E assim termina o penúltimo episódio. E semana que vem eu volto com o último episódio da segunda temporada de The Chosen. Então até lá, termine de ver ou rever e compartilhe, porque todo mundo tem que ver The Chosen.